Pai do Senhor Jesus Cristo, bom dia, boa noite, boa tarde para você que está nos assistindo. Eu convido você, onde você estiver, pegue a tua Bíblia para que você venha nos acompanhar. Estamos aqui para gravar mais uma videoaula no Palavra que Edifica, que verdadeiramente a Palavra de Deus ela tem nos edificado. Nós vamos estar tratando de vários assuntos e aspectos sobre o ministério de Jesus Cristo. Vamos tratar um pouco antes, do nascimento, no momento do nascimento, na cruz. Nós vamos tratar de vários assuntos e eu creio em nome de Jesus que vai mudar a tua maneira de ver, pela Bíblia Sagrada. Você vai ser ricamente acrescentados pelo que nós vamos estar ensinando na sua vida. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia comigo em Gênesis 3,15. Eu vou começar por este versículo e depois nós vamos lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. Gênesis 3,15 vai estar nos dizendo assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que Gênesis, no capítulo 3, vai estar tratando do pecado, quando Adão e Eva eles pecam. E aqui é o próprio Deus dizendo, a inimizade em que Deus colocaria, que por intermédio de uma mulher, que nós sabemos que o seu nome é Maria, por intermédio de uma mulher, Deus agora encarnaria o teu filho e trazia aqui todo um plano, um processo salvífico para a nossa vida. É importante nós agora lermos o livro lá em Lucas, no seu capítulo 1, do versículo 26 em diante, para nós entendermos um pouco o fato histórico que aconteceu naquela época. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de ti, diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, que significa Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glórias a Deus. Nós temos aqui um relato, o acontecimento, enquanto o anjo Gabriel ele vem e traz essa notícia até Maria, e ali ela fica, vamos dizer assim, temerosa, assustada com aquele fato, aquele acontecimento, porque na época nós sabemos que era algo muito diferente, uma pessoa que estava noiva e aparecesse grávida, era, vamos dizer assim, era um fato até mesmo pela lei, que a pessoa poderia ser até mesmo apedrejada naquela época. Então nós vamos ver que em Gênesis 3,15 tem uma profecia de Deus, o próprio Deus falando em um plano de redenção, em um processo que ele enviaria. Lá ele usa a expressão como uma semente, e aqui Jesus Cristo ele está sendo anunciado pelo anjo, ele seria encarnado, para que, por intermédio da tua vida, como um cordeiro imaculado, sem mancha e sem pecado, ele pudesse resgatar. Você vai ver que a palavra remir, quando é usada a palavra que ele remiu, a palavra remir no grego, ela significa tomar de volta aquilo que lhe pertenceu. Ou seja, Jesus ele veio buscar o que era dele. Então ele veio para resgatar, ou seja, por um preço de sangue ele pagou para resgatar a humanidade. Você vê que em Gênesis nós tínhamos ali um jardim, como nós falamos em algum dos vídeos, um jardim dentro do Éden. Primeiro vídeo, Isso, no primeiro vídeo, bem lembrado. No primeiro vídeo nós falamos desse jardim. E o homem foi posto dentro desse jardim. Dentro desse jardim havia duas árvores. Havia a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. A árvore da vida no jardim representava Cristo.
assim como havia um rio que corria e se dividia em 4 braços, você vai ver lá em Gênesis, e esse rio representava o Espírito Santo. Ou seja, no jardim, ali é onde Deus criou, o paraíso de Deus, você vai ver que ali Deus criou o homem ele poderia se alimentar da árvore da vida. Jesus ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, ele é a oliveira, ele é a água viva. Então ele poderia se alimentar, mas com o pecado, o que ocorreu? O homem ele teve que ser expulso do jardim. Então você vai ver que os anjos que se rebelaram contra Deus, os anjos que caíram, que são chamados anjos caídos, não tem salvação para eles. Ou seja, eles já estão condenados, porque eles eram eternos. Então o homem, ele não comeu da árvore da vida depois que ele pecou, porque se ele se tornasse um pecador eterno, não haveria redenção para o homem. Então o que Deus fez? Se não me falha a minha memória, no livro de Apocalipse vai dizer sobre o cordeiro imolado, desde a fundação do mundo. E é interessante porque não fala antes da fundação, fala desde a fundação do mundo. Quando Deus ele faz ali a criação, que é chamado de Hexameron, a criação dos 6 dias, você vai ver que no 6º ele coroa a criação com o homem, fato este que a Bíblia vai dizer que no 7º dia Deus santificou. Então ali na santificação de Deus foi que Deus imolou o cordeiro desde a fundação do mundo. E este foi o primeiro holocausto, porque nós sabemos que Jesus ele veio simbolizando esses sacrifícios, esses holocaustos, esses manjares. Então esse foi o holocausto. Por que aconteceu isto no jardim? Porque aconteceu isto há muitos anos, milênios, séculos passados. Por que isso ocorreu? É um fato muito interessante que eu quero chamar a tua atenção. Pedro vai dizer que está tudo entesourado para o fogo, a epístola de Pedro. Então Deus, ele criou o homem, sabendo que o homem ia pecar, também já criou o que? O destino de todo aquele que se virasse contra ele. Ou seja, na verdade, a Bíblia em nenhum momento ela vai fazer um relato sobre a palavra inferno. Na verdade, a palavra é Geena, né? É lago de enxofre. Inferno é uma tradução que está na nossa Bíblia, mas no original é Geena, é vale de Inom, e também nós temos aí o Hades. Então, como Deus já sabia que o homem iria pecar, Deus também sabia o destino do homem, Deus, com a sua profecia, com a sua promessa, Deus já preparou de antemão. Mas só que aí você vai ver que lá em Lucas, o nascimento de Jesus, ele vai se concretizar. O que Deus havia feito no jardim, porque a oferta ela morre duas vezes. Então, ali no jardim, Deus matou um cordeiro desde a fundação do mundo, e aquela oferta foi no coração de Deus, e agora Deus iria concretizar na cruz. Então nós temos que oferecer as nossas ofertas para Deus sim, mas para que nós oferecemos algo para Deus, primeiro tem que morrer no coração. Começa dentro do nosso coração. Mas como nós estamos falando de Jesus Cristo, nós vamos ver o anúncio do Messias. Se você olhar o livro de Isaías, as profecias messiânicas, você vai observar que Isaías profetizava acerca do Messias, acerca de Jesus. Ele profetizava na época aproximadamente 740 anos antes deste fato acontecer. Fato este que a forma que Isaías se expressava nas suas profecias era como se fosse acontecer no dia seguinte ou como se já tivesse acontecido. Se você observar comigo, eu vou estar lendo um versículo para que você venha entender melhor e compreender, e você vai ver o que eu estou falando. Isaías, no seu capítulo 9, você vai ver comigo no versículo 6, ele vai dizer desta maneira: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Agora você imagina o profeta profetizando algo como este, passa um dia, passa 2 dias, passa meses, passa anos e nada acontece. Você vai ver que Isaías ele não teve muito crédito nas suas profecias, mas as profecias que Deus, os oráculos de Deus que veio por intermédio do profeta se concretizou. E glória a Deus por isso, porque se nós estamos aqui, nós somos frutos da cruz, da redenção do plano que Jesus Cristo nos salvou e nos resgatou. Então nós temos, antes do nascimento de Cristo, né? Na próxima aula o nosso irmão Rod vai estar trazendo alguns assuntos mais profundos, mas nós temos aqui o fato, o acontecimento, a anunciação do anjo a Maria e a forma que Maria também recebeu, porque você vê que em nenhum momento
Maria, ela reclama, em nenhum momento ali ela diz que não quer, ela apenas aceita, porque ainda que Maria talvez não entendeu nada na situação, ela sabia da onde que viria, era a palavra de Deus, ou seja, foi Deus que planejou isso para a vida dela. E ali também nós extraímos uma grande lição para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós não aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida. Mesmo que seja difícil, a cruz seja pesada, nós precisamos sim aceitar e compreender que Deus ele sustenta todas as coisas e assim como a nossa vida. Então você vai ver que Jesus Cristo ali, ele foi anunciado que ele viria por uma mulher. E é fato interessante também você compreender comigo, porque as pessoas dizem, se você vai ver, há uma seita que se chama docetismo, se não me falha a minha memória, docetismo, você vai ver que eles não confessam que Jesus veio, que Deus veio, encarnou em forma de homem e veio, entendeu? Eles acreditam que ali era um corpo fantasmagórico, ou seja, não era homem, porque muitas pessoas não conseguem ter em sua cabeça que ele era 100% Deus e 100% homem. Exatamente. Quando Jesus ele vem andando pelo mar e os discípulos ali se assustam, o que os discípulos passam na cabeça dele? Verdadeiramente ele é Deus, porque só Deus pode andar sobre as águas. Então algumas vezes na Bíblia você vê Deus e outras vezes na Bíblia você vê um homem, mas sem pecado. Fato este que na próxima aula você vai entender. Ele era sem pecado pela forma do seu nascimento. Então você vai entender que Deus ele colocou uma sombra no útero de Maria. Por quê? Porque Maria também ela veio de uma linhagem de toda a raça humana. E a Bíblia vai dizer que todos nós pecamos e todos nós viemos de uma mesma concepção. Então todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas Deus nos dá uma nova vida, ou seja, o primeiro Adão foi feito alma vivente e o segundo espírito vivificante, ou seja, exatamente, nós fomos avivados para que nós tenhamos agora um livre arbítrio, ou seja, eu não arbitro sobre a minha vida, mas Jesus é quem vive em mim, Jesus é quem me coordena e Jesus é quem me dá a direção. Então nós que somos salvos em Cristo Jesus, hoje nós temos pelo Espírito Santo frutos. E um dos frutos é o domínio próprio. É isso que nos faz todos os dias caminhar e nos afastar dos embaraços da vida. Então Jesus aqui foi anunciado que ele viria. Desde as suas profecias, já foi profetizado acerca disso e este fato chega. E você vai ver também que a Bíblia relaciona Jesus como Jesus de Nazaré. Isso é interessante porque em uma certa feita Jesus estava carregando a sua cruz e mulheres vinham chorando ali pelo aquele momento, pela situação, e elas sabiam que ele não merecia aquilo que ele estava passando, e Jesus disse para ela, não chorai por mim, chorai por vós mesmo, porque se fizeram isso ao madeiro verde, o que dirá a vós o madeiro seco? Jesus ali de forma profética, com a sua onisciência, sendo Deus, ele sabia que aproximadamente 40 anos depois Jerusalém seria destruída, devastada, e aquelas mulheres, todas elas sofreriam. E Jesus disse, se fizeram isso ao madeiro verde, que dirá a vós ao seco? Madeiro verde, porque Jesus, ele foi chamado Jesus de Nazaré por crescer em uma aldeia, que verdadeiramente significa vale verdejante. Então era um lugar, era uma aldeia em que não tinha muito crédito. Algumas pessoas vão dizer que, se olhar para os dias de hoje, era considerado como um lugar, vamos dizer assim, baixa renda, um subúrbio, um lugar que as pessoas não costumavam querer estar ali. Mas foi neste lugar que Jesus Cristo cresceu. Isso nos mostra que o lugar, ele não nos influencia, mas nós influenciamos o lugar, porque a bênção de Deus ela está sobre as nossas vidas. E Jesus ele veio para mostrar isso e para mudar o curso de toda uma história. Então, irmãos, para que você venha entender um assunto, eu dei apenas aqui um comentário, vamos dizer assim, para que você venha entender que Jesus ele veio. Sim, Jesus ele foi à cruz, ele padeceu por nós e ele deixou uma promessa. Eu não vos deixarei órfão. Nós recebemos o Espírito Santo e ele também nos fez uma promessa. Eu voltarei para buscar a minha igreja. Então nós somos igreja de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo, ou seja, o penhor da salvação. Então você tem uma marca, o Espírito Santo. Você tem uma marca na cruz que é o sangue. E Jesus, ele virá um dia te buscar. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não vou prolongar muito este vídeo. O nosso irmão Roger vai estar fazendo alguns agradecimentos e na próxima videoaula ele vai estar dando continuidade neste assunto abençoado que tem dado um grande crescimento tanto para a minha vida e eu creio que você também está sendo edificado por esta palavra. Que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Mateus, Deus abençoe, que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando, né, sabedoria, discernimento da palavra. E é o que a gente sempre diz, né? Traz aí um papel, uma caneta, anota tudo que está sendo passado para você e pode conferir na Bíblia. Você vai ver que tudo que está sendo trago por nós aqui, por esse canal, para você tem respaldo bíblico, tá? Nada vem do nosso querer. O nome do canal é Palavra que Edifica, porque de fato o que nós trazemos para os irmãos é a palavra de Deus, tá bom? Mas como o canal está crescendo, irmãos, né? Nós ainda estamos aperfeiçoando. Esse canal se iniciou há muito pouco tempo, não tem nem 2 meses que esse canal se iniciou, então nós estamos pouco a pouco ajustando algumas coisas. E o que seria de nós se não fossem os irmãos que nos ajudam, né? Eu gostaria de já estar fazendo os nossos agradecimentos, já estamos terminando, estamos com 17 minutos de vídeo. Eu quero agradecer aqui ao nosso amigo Rodrigo de Campos, que também tem um canal no YouTube, se você se interessar, procura lá, tá? Rodrigo de Campos. Quero também agradecer a irmã que está sempre presente no canal, que é a Gersivânia Maria. Deus abençoe a nossa irmã Gersivânia. Também ao Oliver Palargo, né, que se interessa, sempre se interessou aí, sempre pergunta sobre os dias que terão mais vídeos no canal. Deus abençoe a sua vida, Oliver. E também ao Tiago. O Tiago é meu primo, viu, irmãos? E o Tiago, ele tem nos ajudado também, tem propagado lá o nome do canal. Nós temos tido bastante acesso, visualizações. Deus abençoe a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo. E essa foi mais uma videoaula com a palavra que edifica para a sua vida. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade no assunto abordado pelo irmão Mateus. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor. Amém.